Então o grab, que é aquele braço mecânico, ele pega o fertilizante no porão do navio. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui com a gente o Afrânio Weber, que é lá do Porto de Itaqui, lá da EMAP. Olha, a gente demoraria pelo menos umas 2 horas para explicar tudo, mas vamos tentar resumir aqui. Tá bom. A Praia Grande fica naquele famoso projeto Reviver, aquela área histórica de São Luís. Navios, embarcações, será que isso é mais barato? Será que isso é mais caro? O que dá para transportar, né, Lara? Toda terça e quinta-feira, Lara e Ediane, a gente recebe aqui estudantes, clientes, professores. Eu ia fazer a pergunta da questão por que a numeração dos berços não era numa sequência, né? Ele já veio na frente, já passou. Um experimento aqui da Embrapa Trigo Passo Fundo, que foi feito aqui numa propriedade. 2, né? Na Cajueiro, lá no... Não, eu falei assim que a gente foi especificamente em uma, né? A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia,
focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade. Chama na Botina, o seu programa Cast semanal, e essa semana a gente vai falar de um tema que eu amo de paixão, porque tem tudo a ver com o desenvolvimento do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo. Pelo menos toda vez que fala para mim de movimentação de carga, eu já fico imaginando os caminhões, porque a gente mora nesse Brasilzão continental, e também porque quando a gente pensa assim, eu já penso logo em navios, embarcações. Será que isso é mais barato? Será que isso é mais caro? O que dá para transportar, né, Lara? Será que dá para fazer tanta coisa? E hoje a gente tem o prazer de receber aqui com a gente o Afrânio Weber, que é lá do Porto de Itaqui, lá da EMAP, né, para falar e para mostrar pra gente um pouquinho mais de como que são essas operações. Se eu tô falando bobagem, se a EMAP é uma coisa, o Porto de Itaqui é outro, tem uma tal da Vale, tem um monte de coisa, né, Vale? Dá pra gente conversar aqui hoje, né, Lara? Tem. Hoje o assunto é vasto. Bem-vindo, Afrânio. É um prazer para nós do Chama na Botina termos você aqui hoje, né, para conversar um pouquinho com a gente. Então, como de praxe aqui com a gente por favor, se apresente, conte pra gente quem que é o Afrânio. Antes de mais nada, boa tarde a todos que estão ouvindo, escutando, vendo. Meu nome é Afrânio Weber Filho e eu trabalho aqui no Porto do Itaqui já há 6 anos. Eu estou portuário há 6 anos, mas ninguém diz pelas minhas feições angelicais, mas eu já tenho 65 anos e 45 anos de magistério. Eu e o Paulo, que está aqui presente comigo, nós dois somos responsáveis pelas apresentações institucionais do Porto e posterior visita à área primária. A área primária é o berço onde estão os navios, é o cais onde estão os navios, tá? Toda terça e quinta-feira, Lara e Ediane, a gente recebe aqui estudantes, clientes, professores, a comunidade de uma maneira geral, para mostrar o Porto de Itaqui, para mostrar para o Maranhão, para o Brasil, para o mundo, que a gente recebe também gente de outros estados e até mesmo de outros países, a importância que este nosso complexo portuário tem não só para o Maranhão, para o Nordeste, para o Brasil e, quiçá, mesmo para o mundo, já que o Porto de Itaqui tem uma das melhores localizações geográficas do mundo. Então, em linhas gerais, é isso. Eu me chamo Afrânio, trabalho aqui no Porto na gerência de planejamento, mas a gente acaba prestando serviço para todas as gerências, que afinal de contas todas as gerências sempre tem algum convidado que vem aqui, e a gente é um dos responsáveis, nós somos um dos responsáveis, o outro é o Paulo, que está assistindo essa entrevista aqui, a levar os nossos visitantes a conhecer a pujança que é o Porto do Itaqui. Quando a gente fala assim, quando você fala em pujança e tamanho, né, antes do nosso bate-papo começar, você já estava mostrando umas imagens pra gente. Eu gostaria que, se possível, Afrânio, que você falasse as dimensões do porto, porque principalmente para quem mora no interior, que mesmo que vá à capital, não sabe que tem dias que pode visitar, né, se habilitar para visitar o porto. Então, teria como você dimensionar, porque de vez em quando a gente está hospedado em São Luís e você olha para o mar e fala, meu pai, esses dias eu contei 30 e poucos, 30, né, assim, eu falei, gente, mas não tem condição não, esses navios tudo vai para onde, porque de longe eles já são grandes, imagina que é trem perto. Olha, a gente demoraria pelo menos umas 2 horas para explicar tudo, mas vamos tentar resumir aqui. Tá bom. A cidade de São Luís é uma das 3 capitais brasileiras insulares. São Luís é uma das 3 capitais brasileiras localizadas em ilha. As 2 outras são Florianópolis e Vitória. Uhum. A ilha de São Luís, ela está dentro de uma grande reentrância, que é o Golfão Maranhense. No meio do Golfão Maranhense está a ilha de São Luís. A oeste da ilha de São Luís está a Baía de São Marcos.
É nessa baía de São Marcos que está localizado o maior complexo portuário da América Latina em movimentação de cargas. Agora, este complexo, maior, inclusive, em movimentação de cargas do que Santos. Nossa. Esse complexo portuário, ele não compreende só o Porto do Itaqui. O Porto do Itaqui é o porto público. Além do porto público do Itaqui, que é o 5º porto público que mais movimenta cargas no Brasil, o 4º ou o 5º. Eu acho que fomos ultrapassados recentemente por Rio Grande, mas é quase a mesma coisa. Rio Grande, lá no teu estado, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, nesse complexo portuário tem o porto público do Itaqui, tá? Aí tem o porto privado da Vale, por onde é escoado o minério de ferro que vem da Serra de Carajás, tá? Esse porto da Vale, Ediane e Lara, é o porto da Ponta da Madeira. Ele é o porto que mais movimenta cargas na América Latina. Só ele movimentou ano passado 175 milhões de toneladas. Só que ele só movimenta minério de ferro, que vem da Serra de Carajás. Para vocês terem uma ideia, esse porto da Vale, que é o porto da Ponta da Madeira, porto privado, particular, ele movimenta mais do que Santos. Santos, ano passado, movimentou 138 milhões. Só que Santos movimenta tudo. Granel sólido vegetal, granel sólido mineral, container, tá? Mas ele movimentando só minério de ferro, ele movimenta mais do que Santos. Movimentou 175, Santos movimentou 138. Então, nós temos como vizinho aqui ao norte da gente, quase colado com a gente, o porto da Ponta da Madeira, que é o porto da Vale. Temos o nosso porto público, que é o porto do Itaqui. E no fundo da Baía de São Marcos tem um outro porto privado. Esse outro porto privado é o porto da Alumar. Esse porto da Alumar, ele recebe bauxita que vem do Pará, da região de Juruti, no Amazonas. Essa bauxita ela é transformada aqui em alumina e alumínio. A alumina sai pelo porto da Alumar. Só que ele só tem 2 berços lá. Berço é onde se atacam as criancinhas de até 155 mil toneladas na Alumar e aqui, ou até 400 mil toneladas no Porto da Vale. Tá? Então, 2 portos privados. Quais são? O da Alumar e o da Vale. E no meio, entre a Alumar e a Vale, mais próximo do Porto da Vale, que é o Porto da Ponta da Madeira, está o Porto do Itaqui, que é o maior porto público do Norte e Nordeste. E o 4º ou 5º maior porto público do Brasil em movimentação de cargas. Provavelmente nós fomos ultrapassar, porque houve ano passado, vocês que são de balsas aí, vocês sabem que houve uma quebra na safra do milho. De 7 milhões e 500 mil toneladas de milho que nós exportamos em 2023, tá? Ano passado, nós só exportamos 4 milhões e 100. Então, houve uma quebra na safra do milho de 3 milhões de toneladas. Além dos fatores meteorológicos e climáticos, o que é que contribuiu também? Para o progresso de balsas, vocês dois sabem muito bem, que aí está sendo implantada a Impasa, que está produzindo etanol de milho. Então, o que foi que aconteceu? A Impasa, ela comprou muito milho no mercado futuro. Então, esse milho que a Impasa comprou no mercado futuro e que ficou armazenado aí nos silos, ele deixou de ser exportado. Mais de 1 milhão de toneladas de milho foram compradas pela Impasa para produzir o etanol de milho aí na periferia de Balsas, aí na entrada de Balsas de quem vem aí de Riachão, né? Vocês sabem que a fábrica ela foi instalada agora. Então, só para resumir, aqui nós estamos no maior complexo portuário da América Latina, que é formado por 2 portos privados, Alumar, tá? Vale, que recebe bauxita que vem do Pará e transforma em alumina e alumínio, e o Porto da Vale, que é o Porto da Ponta da Madeira, que exporta o minério de ferro que vem da Serra de Carajás. E o Porto Público do Itaqui,
por onde sai a maior parte da safra da famosa região que vocês tanto estão localizados aí, do Matopiba. Entendeu? Sim. Então por que, Afrânio, que este complexo... Só antecipando já a uma pergunta que vocês poderiam, eu com certeza iriam fazer para mim. Por que esse complexo portuário ele é tão suntuoso? Graças a essa baía, que é a Baía de São Marcos, onde estão localizados esses portos. Nessa Baía de São Marcos, a gente vai encontrar as maiores amplitudes de marés do Atlântico Sul. Aqui pode haver uma diferença entre a pré-mar, a maré alta, e a baixa-mar, pode chegar a 7,5 metros. Isso faz com que nós tenhamos no Brasil, talvez até no mundo, uma das maiores profundidades naturais do mundo. Então essa Baía de São Marcos é o melhor lugar do Brasil e, quiçá, do mundo para se construir porto em águas profundas. É por isso que aqui nós temos 3 portos, por enquanto. Existe previsão para construir tantos outros, além de existir previsão também para se aumentar o nosso porto. Aí a Lara colocou lá, Frânio, eu estive lá em São Luís, lá na Orla, e vi aquele bando de navios. Ela disse que chegou a conferir 30 e pouco, 37. Ontem tinha 42. Eu fui caminhar ontem na Orla, vi 42. Sabe o que acontece? Esses navios que vocês veem na Orla, eles estão na área de fundeio. Tá? Eles jogaram a âncora lá, eles estão esperando a autorização para poder atracar num desses 3 portos. Ou no nosso querido Porto do Itaqui, tá? Ou no Porto da Vale, que é o Porto da Ponta da Madeira, ou no Porto da Alumar. Quando é dada a autorização, tá? Vai um sujeito chamado prático, já ouviram falar no prático, é o cara que conhece todas as nuances da Baía de São Marcos, ele sobe no passadiço do navio, é lançado uma escadinha para ele, ele sobe, aí ele orienta o comandante ou imediato do navio, tá? A conduzir, trazer esse navio, empurrado pelos rebocadores, para defronte do berço. Quando chega defronte do berço, o que acontece? Os rebocadores, sob a orientação do prático, empurram o navio em direção ao berço e o navio vai começar a carregar ou descarregar. Entenderam? Sim, sim. Então é uma operação complexa, mas fácil de ser entendida. É o parque de estacionamento de São Luís, né, dos navios, né, que a gente olha realmente. E eu tava lá na sexta-feira, no sábado também, e aí eu tava prestando atenção nisso, né, o quanto realmente está muito movimentado, né. Mas a Isso é sinal que a economia está sendo aquecida. Amém. Eu adoro quando eu vejo muito. Profetiza. Profetiza. Afrânio, eu tenho uma pergunta anterior a tudo isso que a gente está falando. De quando é o nosso porto, né? Assim, quando que a gente começou, assim... Quando ele nasceu. Quando foi que ele nasceu? Assim, se a gente consegue também, assim, se você puder trazer essa informação, de que, como foi que surgiu a ideia do porto em São Luís, né? A localização. A localização você até já mencionou, a questão toda, mas assim, teve também um estudo maior que influenciou também a escolha. Não, bota mais para baixo. Sobe. A linha de tempo. É aqui. Para quem está acompanhando com a gente pelo YouTube, pelo Instagram, ainda não. Mas o Afrânio está compartilhando uma tela, inclusive o fundo dele, né, tem na imagem é um mapa, né, do porto. A gente vê claramente aí à esquerda do Afrânio, que é o Porto da Vale, né, e mais para cima a parte do Porto de Itaqui. Ainda não compartilhou. Então eu vou ter que falar. Ela vai tentar aqui. Enquanto ela vai tentando aqui, eu vou explicando aqui para vocês. Certo. Muito bem. O nosso porto ele foi inaugurado em 1972. Esse ano o Porto do Itaqui está fazendo 53 anos. Eu tinha 12 anos de idade quando esse porto foi inaugurado. Tá? Então, o que foi que aconteceu? Inaugurado em 1972. Afrânio, quando não tinha o Porto do Itaqui, como é que aconteciam as operações portuárias em São Luís? As operações portuárias em São Luís, elas aconteciam no centro de São Luís, perto ali daquilo que a gente chama de beira-mar. Que ali na beira-mar, na realidade, na beira-mar é foz conjunta do Rio Anil com o Rio Bacana.
Sim. Naquela época não tinha ainda o aterro do Bacanga. Então os navios eles ficavam fundeados, certo? Na foz conjunta do rio Anil com o rio Bacanga. Para quem não sabe o que é foz, é o lugar onde o rio deságua no oceano, tá? Então os navios eles ficavam fundeados, o comércio de São Luís era todo na Praia Grande. A Praia Grande fica naquele famoso projeto Reviver, aquela área histórica de São Luís, tá? Então o que acontecia? O Maranhão era exportador de amêndoa de babaçu, de arroz. As barcaças elas saíam com maré cheia na Praia Grande, iam colocar esses produtos que a gente exportava através do trabalho de estiva manual no porão dos navios. Ou então traziam combustível que a gente importava em tonéis e traziam os gêneros alimentícios que a gente importava. Esses tonéis de combustível, esses gêneros alimentícios eram colocados nessas barcaças e essas barcaças descarregavam esse combustível na Praia Grande, já que o comércio de São Luís era todo na Praia Grande, entendeu? Isso até os anos 70 ficou acontecendo as operações portuárias aqui. Afrânio, é aquela região ali, não é? Vendo a linha? Sim, estamos. Agora, só uma pergunta, né? Quando você fala sobre essa localização, é a região aqui mais próximo do Palácio dos Leões ou aquela próxima mais da Foz mesmo, mais próximo da ponte do que liga com São Francisco? Mais próximo do Palácio dos Leões, porque a ponte do São Francisco já está subindo o Rio Anil. Ok, perfeito. É mais perto do Palácio, já no começo da Baía de São Marcos. Ok. Entendeu? Se eu vou em direção à ponte, eu estou subindo o Rio Anil. Aí eu passo na ponte do São Francisco, aí eu passo na ponte da Camboa. Não, é saindo já. No contato do Rio Anil com o mar. Esse Rio Anil e o Rio Bacanga são rios tão pequenininhos que a maré, quando ela sobe, ela penetra no leito deles. Então eles sobem ou descem dependendo do nível da maré. Esse tipo de costa a gente chama de rias. São pequenos vales fluviais invadidos pelas águas das marés quando estas sobem. Ok. Então era na foz conjunta desse rio Anil com esse rio Bacanga que estava o porto de São Luís, que era chamado de Cais da Sagração. Josué Montello, famoso escritor maranhense, ele tem até um livro cujo nome da obra é Cais da Sagração, onde ele justamente fala sobre essa movimentação portuária de São Luís no começo do século XIX, tá? No fim do século XIX, começo do século XX. Entenderam? Então, em 1939, se ventilou a possibilidade de se construir um porto aqui dentro da Bahia. Tá? Em 1939 se ventilou essa possibilidade, mas esse porto só começou a ser construído em 1966. Vocês estão vendo aí a linha de tempo? Perfeito. Tá? Perfeito. Em 66 começaram as obras da construção do Porto do Itaqui. Não só as obras da construção do Porto do Itaqui, como também as obras do acesso ao Porto do Itaqui vindo do centro. Esse acesso é a famosa barragem do Bacanga, tá? Então, não só o porto começou a ser construído em 66, como a barragem também, que é o acesso ao porto. Tanto o porto como a barragem foram inaugurados 6 anos depois. Vocês estão vendo aí? 1972. Então, em 1972, se inaugura não só o Porto do Itaqui, como o acesso ao Porto do Itaqui. Qual é o acesso ao Porto do Itaqui? A barragem do Bacanga. Tá? 72. Há exatos 53 anos. Eu falei para vocês que o Porto, esse ano, está fazendo 53 anos que foi inaugurado. Quando esse Porto foi inaugurado em 72, ele só tinha um berço. Berço onde se atraem as crianças aqui de até 155 mil toneladas, que era o berço 102, que naquela época se chamava de Cais do Porto. Aí em 76 se construiu 2 berços, um na frente e o outro atrás. Então convencionou-se chamar o original de 102. Por que não se convencionou chamar o original de 1? O de trás ia ser 0? Então convencionou-se chamar o berço original, no Cais do Porto original, de berço 102. O da frente se chamou 103, o de trás se chamou 101. Quando você sai em direção a alto mar, você aumenta
o número do berço. Quando você vai em direção ao interior da Bahia, o número dos berços vai diminuindo. Vejam que eu não falo aí no 102. Por que eu não falo no 102? Porque o 102 é o original. Em 94 se construiu o 104 e o 105. Em 99 se construiu o 106. Tá? Esse 106 é que é o nosso berço mais profundo. Ele tem 19 metros de profundidade com maré baixa. Uau. Em 2001, o porto deixou de ser administrado por uma estatal federal vinculada à Portobras, que era a Codomar, e foi criada, através de convênio de delegação, uma empresa estatal do estado do Maranhão, que é onde nós estamos aqui, que é a empresa que administra o porto, que é a EMAP. Tá? Isso em 2001. Então, antes de 2001, quem administrava o porto era a Codomar. A partir de 2001, quem passou a administrar o porto foi a EMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária. Em 2012 foi inaugurado o nosso berço 100. Em 2018 foi inaugurado o nosso berço 108. Não posso construir um 109, porque se eu construir um berço 109, esse berço 109 vai colar no berço 1 da Vale. Em 2022 foi construído 99, vê que a gente vai crescer agora para diminuir o número. 99. E estamos construindo agora o berço 2000, o berço 98, que vai ser inaugurado entre junho e setembro do ano que vem. Entenderam? Então, essa é, em síntese, a história do Porto de Itaqui, desde a sua inauguração, desde antes da sua inauguração até os dias atuais. Muito bonito. Eu ia fazer a pergunta da questão por que a numeração dos berços não era numa sequência, né? Ele já veio na frente, ele já passou, que eu vi o que custou. Nós podemos construir até 90, só para dentro da Bahia. Sim. Por que a gente não pode construir o 109? Que ele tocaria na Vale, no Porto da Vale, que é nosso do lado. Sim. Uma outra curiosidade para vocês, Diane e Lara, muita gente pensa que é aqui no Itaqui que atracam os maiores navios graneleiros do mundo. Não é aqui. É aqui do lado. É no Porto da Vale. É aí do lado. É lá nos berços da Vale que atracam os Valimax. São navios que podem levar até 400 mil toneladas de granel sólido mineral. 400 mil toneladas. Aqui no nosso porto, no berço 106, pode atracar navio de, no máximo, até 155 mil toneladas. E já é grande. Então, não é no Itaqui que atraca os maiores graneleiros. É na Vale. Qual é o nome do Porto da Vale? Ponta da Madeira. Ponta da Madeira. E lá no Ponta da Madeira, durante muito tempo, né, que era o Bergstall, né, foi muito conhecido também, quando ainda ele era o maior, né, que era aquela frase que a gente acabava escutando. O Bergstall, ele podia... O Bergstall era um navio que podia carregar 340 mil toneladas. Já foi. Hoje ele está para corte. Quando eu digo que ele está para corte, que ele é tão velho, ele já foi para o ferro velho. Sim. Tá? Então, hoje, os maiores navios graneleiros do mundo, certo, são os Valimax, 400 mil toneladas. Existem vários tipos de navio. Esse que atraca aí no Porto da Ponta da Madeira, são navios, no Itaqui, são navios graneleiros. Existe navio petroleiro, existem navios containeiros, tem navio que pode levar, que não atraca aqui, porque a gente praticamente mexe muito pouco com container, pode receber até 24 mil containers, tá? Então, a nossa especialidade aqui está diretamente relacionada com vocês. A nossa especialidade aqui é movimentação de granel sólido, mineral e principalmente, quase 60% da nossa movimentação, aqui 58%, é granel sólido vegetal. É soja, milho, farelo de soja, que vem da região de vocês, da famosa região do Matopiba. Eu costumo dizer que as cidades mais importantes do Matopiba, Balsas, Riachão, São Félix de Balsas, Loreto, Sambaíba, Bendito, Leitas, Fargus, Alto Parnaíba, mais recentemente Chapadinha, Santa Quitéria, Brejo, Anapurus, Buriti de Nascevaz,
Matarroma, Magalhães de Almeida, Piauí, Colônia do Gurgueia, Redenção do Gurgueia, Gilboés, Corrente do Piauí, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Correntina, São Desidério, Formosa do Rio Preto, Tocantins, Palmas, Porto Nacional, Colinas do Tocantins, Guaraí, Palmeirante. São as famosas cidades do Matopiba. Como é que esses grãos vêm daí para cá? Ou de caminhão ou de ferrovia. De ferrovia. Nossa, pelo jeito aí nós batemos a cidade tudo, né? Apesar de... Você viu? Aí ele foi professor, ele é, pelo jeito, ele é narrador de corrida de cavalo, que é nessa ligeireza aí. Pode ter certeza que na cidade de vocês eu já tive oportunidade. Para mim, para gente que trabalha com geografia, o principal conhecimento é o conhecimento em loco. Sim. É aquele conhecimento que você adquire porque você lá foi e você lá viu. Ela disse que pesca lá em Passo de la Pátria, na foz do Rio Paraguai, no Rio Paraná. E tu és de Carazinho, a gente sabe que a maior parte dos gaúchos que foram aí para Balsas, a primeira leva chegou nos anos 70. Exato. Tá? Veio principalmente Carazinho, Ijuí, Cruz Alta, veio muita gente aí. É verdade. Planalto, né? Planalto, é verdade. Afrânio, dentro hoje da operação do Porto do Itaqui, como que funciona ou o que funciona dentro da área geográfica intitulada como Porto do Itaqui, né? Igual você falou, quando a gente fala dos grãos de modo geral, ou eles chegam com caminhão ou vão chegar com o trem, eles vão fazer essa descarga, eles vão para alguns silos para então fazer o carregamento para o navio. Essa operação que acontece entre esse produto chegar na região do porto, né? Porque tem os silos que ficam na região da VLI, né? Na área da Vale, mas que por correias, elas vêm para os navios que estão no Porto do Itaqui, e a gente tem também as outras empresas que operam dentro da área geográfica do porto, no caso, que fazem esse armazenamento, essa movimentação. Como que funciona? Vamos lá. Mais uns 15 minutos aí para falar. Mas é porque muita gente que produz, né, os grãos mesmo e que está nessa movimentação, mas não conhece, já foi a São Luís, mas não tem uma noção de como que é essa operação, né, de fato. Então, e você como um grande conhecedor pode ajudar aí as pessoas a imaginarem um pouquinho de como que funciona. Vamos a ela. A poligonal do porto é a área delimitada do porto. Ela tem 5,1 quilômetros quadrados. Dentro dessa nossa poligonal, nós possuímos uma série de empresas. Tá? Uhum. Nós temos Suzano, nós temos Tegran, nós temos VLI, tá? Nós temos aqui COP. São inúmeras empresas privadas que tem dentro da nossa poligonal, que é a área delimitada do Porto do Itaqui, que tem aproximadamente 5,1 quilômetros quadrados, 510 hectares. Tá? Uhum. Então, muito bem. A nossa linha de berço, do 108 até o berço 99, nós temos 2.420 metros de cais, quase 2,5 quilômetros. Agora vai aumentar mais 300 metros com a construção do berço 98. Uhum. Tá? Vamos chegar a ter quase 3, estou falando só do Porto do Itaqui, 3 quilômetros de cais. Afrânio, como é que estes grãos vêm aí de Balsas? Eu vou falar primeiro nos grãos, que é o que mais interessa para vocês. Perfeito. Depois eu vou falar na celulose da Suzano, tá? No trigo. Vou falar para você na VLI, tá? Uhum. Mas vamos falar primeiro sobre os grãos, que nós estamos falando com duas apresentadoras famosas da região do agronegócio, né? Então, os grãos, como é que eles vêm daí para cá? O caminhão ele pode sair de Balsas, ele pode ir para uma estação de transbordo em Porto Nacional. Em Porto Nacional ele ser embarcado na Norte-Sul e chegar aqui quase
na beira dos edifícios do Tegran, dos armazéns, dos silos do Tegran. Ou aqui em Porto Franco também, né, Afrânio? Ou então aqui em Porto Franco. Porto Franco, né, para nós, ao invés de Porto Nacional, no nosso caso, Porto Franco, né, mais próximo. Não tem ferrovia que chega aí, tá? Isso. Não tem ferrovia que chega aí, ou vem de caminhão direto, pela BR-135, subindo ali, ou por Pastos Bons, ou por Orozimbo, entendeu? Tradicionalmente. Aí se sobe por Pastos Bons, vai sair lá em Colinas, se sobe por Orozimbo, vai passar por Colinas, aí depois de Colinas São Domingos Presidente Dutra, Peritoró, vira à esquerda, vem para cá, para São Luís. Perfeito. Esse é o principal trecho de movimentação daí de Balsas para cá. Mas, de repente, esses grãos eles podem vir via VLI, que é a empresa de logística que faz o transporte na Norte-Sul. Isso. Tá? Então, ele vai. O que vai para Porto Nacional é o que vem de Mato Grosso, é o que vem de Goiás, é o que vem de Tocantins. Esse de Balsa, se ele é embarcado via ferroviária, ele vai para onde? Ele vai para Porto Franco. Isso. Em Porto Franco, ele é embarcado na Norte-Sul e chega aqui na beira do cais. A Norte-Sul, Diana e Lara, ela se interconecta com a ferrovia de Carajás no Piquiá, que é um distrito de Açailândia. Então, de Açailândia, que fica no oeste do Maranhão, tem muita gente que gosta de dizer que a Açailândia e a Imperatriz ficam no sul do Maranhão. Está errado. A Açailândia e a Imperatriz estão no oeste do Maranhão. Quem está no sul do Maranhão são vocês. Sul do Maranhão é de Estreito para baixo. Estreito, Riachão, Alto Parnaíba. Isso sim é sul do Maranhão. Agora, Imperatriz e Açailândia nunca foi sul do Maranhão, é oeste do Maranhão, tá? Então se vem via ferroviária, vai para Porto Nacional, é embarcado na Norte-Sul e aqui chega. Então, quando esses grãos chegam aqui, certo? O que acontece? Se forem grãos do Tegran, Tegran é terminal de grãos do Maranhão. Existem 4 consorciadas que administram o Tegran. É a LZ Grãos, a Corredor Norte, a Corredor Logística e a Viterra. Como estamos na época da safra da soja, se a gente passar ali nos armazéns do Tegran, está abarrotado de fila de caminhão. Aí esses caminhões, eles entram numa espécie de uma garagem, né? Existe um virador de carreta. A soja e o milho caem no armazém. E destes armazéns, essa soja e esse milho e esse farelo de soja, em menor quantidade, através de 2 correias transportadoras, são jogados nos berços, nos navios que estão atracados, ancorados, nos berços 100 e 103. Então, os grãos que vêm aí de Balsas, eles saem principalmente pelos berços 100 e 103, que são os 2 berços onde opera o Tegran. O que é o Tegran? É o terminal de grãos do Maranhão. Mas, Afrânio, e como é que é feita a descarga ferroviária? A descarga ferroviária, os grãos também, eles vão para esses 2 armazéns. Por trás dos armazéns é feita a descarga rodoviária. Os caminhões, eles entram na fila, entram na garagem gigantesca, há um virador de carreta, a soja e o milho caem dentro do armazém, que posteriormente vai ser jogado no porão dos navios que estão atracados nos berços 100 e 103. E como é que é feita a descarga ferroviária? Na frente dos armazéns existe uma moega ferroviária da VLI. A VLI é a empresa de logística que faz o transporte na Norte-Sul. A própria VLI ela também tem um armazém. Então, o comboio, quando ele vem do Matopiba para cá, são 3 locomotivas, cada locomotiva puxando 80 vagões. 3 vezes 8, 24. São 240 vagões. Enquanto a carroceria de um caminhão, uma carreta, 20 mil toneladas. Com 2 carrocerias, o bitrem, 40 mil toneladas. Um vagão, ele traz 90 toneladas. Então, um vagão,
ele tira, se a carreta só tem uma carroceria, 4,5 caminhões da estrada. Por isso é importante que a gente incremente neste país a malha ferroviária. Todo país de primeiro mundo tem uma excelente malha ferroviária. Qual é o principal meio de transporte para a circulação interna de riqueza? É o transporte aquaviário e o transporte ferroviário. Então, o que acontece? Quando esse vagão ele estaciona na moega ferroviária da VLI, lá tem um tombador de vagão. A soja e o milho vão cair em 2 correias transportadoras. Essas 2 correias transportadoras vão jogar nos armazéns do Tegran. E destes armazéns do Tegran, 2 outras correias transportadoras vão jogar nos berços 100 e 103. Nós temos hoje aqui no Porto, meninas, nós temos aqui no Porto uma das maiores capacidades estáticas de armazenamento de grãos do país. Cada um desses armazéns do Tegran, ele tem uma capacidade de armazenar 125 mil toneladas. Vezes 4, 500 mil toneladas, que vem da região de vocês. E a VLI, ela tem um outro armazém, fora da nossa poligonal, na poligonal do Porto da Ponta da Madeira, onde cabem 220 mil. Então nós temos uma capacidade de armazenar 720 mil toneladas. Só que esses grãos que vêm para o armazém da VLI, que vêm totalmente via ferroviária, eles não saem pelos berços do Tegran, por onde o Tegran opera aqui, que é o 100 e 103. Eles saem pelo berço 105. Então é assim que funciona, Zé, assim que funciona o carregamento dos navios, cujos grãos vêm para o Tegran e para a VLI. Agora, outros caminhões, por exemplo, que vêm pegar... Por que o agronegócio encontrou terreno fértil no Cerrado? Outrora, vocês sabem muito bem, pensava-se que o Cerrado era uma área ácida, imprópria para o desenvolvimento de atividades agropecuarísticas. Mas se descobriu, depois que se criou a Embrapa nos anos 70, que se você adicionar calcário e fertilizante ao solo do Cerrado, que a gente importa, o solo do Cerrado ele perde a acidez e se transforma na nova fronteira agrícola do mundo. Hoje, Mato Grosso, para a Lara que gosta de pescar na Argentina, só Mato Grosso produz mais grãos do que a Argentina. Sim. Que é o 5º maior produtor mundial de grãos. A Argentina, no passado, Lara, produziu 79 milhões de toneladas de grãos. Mato Grosso produziu 83 milhões. Esse ano nós vamos... Hein? Não, eu digo... Só Mato Grosso. O ano passado ele chegou a ficar como se fosse o 3º maior produtor do mundo, o estado do Mato Grosso. Mato Grosso é um fenômeno. Olha essas cidades, vocês já devem ter ouvido falar. Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Guaratã, Nova Mutum, Confresa, Canarana, Água Boa, Nova Chavantina, Querência, Rondonópolis. Tudo isso surgiu com o advento da expansão do agronegócio para onde? Para o Cerrado. Agora, o Cerrado só se transformou na nova fronteira agrícola do mundo graças à correção do solo. Como é que se corrige o solo? Adicionando calcário, calagem, ou adicionando fertilizante. Então a gente importa, dependendo do fertilizante, fosfatado, potássio, sulfato de amônia, ureia. Dependendo do na realidade a gente importa esse produto mineral que misturado é que vai dar o fertilizante, tá? Então, quando esse fertilizante ele vai ser descarregado aqui no porto, os caminhões vão até a beira do cais. O fertilizante, o potássio, por exemplo, é tirado esse fertilizante geralmente ele chega pelos berços 101 e 102, geralmente. Então o grabe, que é aquele braço mecânico, ele pega o fertilizante no purão do navio. O fertilizante é colocado numa moega. Essa moega, embaixo da moega passa o caminhão pega o fertilizante,
esse fertilizante ele é pesado e vai ser levado para as misturadoras de fertilizante que tem aqui perto do porto, ao longo da Vila Maranhão, Fertigro, Fertipar, Vale Fértil, Tocantins. Ou esse fertilizante ele é mandado via ferroviária para Palmeirante para ser distribuído aí no Tocantins, entendeu? Aí no oeste da Bahia, entenderam? Então, e esses caminhões, Afrânio, quando eles ficam esperando aqui para carregar ou descarregar alguma coisa, como é que eles têm autorização para chegar aí no porto para carregar ou descarregar? Antes deles carregarem ou descarregarem alguma coisa, eles ficam em postos que nós temos aqui nas proximidades do porto. Um desses postos, eu não sei se vocês, quando vieram aqui, tiveram a oportunidade de conhecer, é um posto chamado Posto Vale. Esse Posto Vale, dizem que ele é o maior posto da América Latina. Ele tem estacionamento para 1.300 carretas. Tem hotel, tem restaurante, tem comércio, tem creche, tem cinema, tem Mateus, tem Potiguar, entendeu? Tudo dentro do... Por que tem creche, tem caminhoneiro que tem filho pequeno, que viaja com mulher e filho pequeno? Enquanto ele está trabalhando, carregando ou descarregando, a criança fica na creche. Entendeu? Essa é a operação dos grãos, é a operação do fertilizante. Uma outra operação muito importante para a região de vocês, mas mais para a Imperatriz. Vocês sabem que a Imperatriz, a Suzano, ela construiu, até ano passado era a maior fábrica de celulose do Brasil. Ano passado foi inaugurada uma lá em Mato Grosso, em Ribas do Rio Pardo, que passou a ser maior do que a de Imperatriz. Então a Suzano, ela investiu aqui no porto, construindo um berço e construindo... Deu uma caída de luz, mas vocês estão vendo aí, né? Uhum. Caiu aí, não? Não, tá normal. Não, tá bom. Então o que acontece? A Suzano, ela investiu construindo um berço e um armazém que tem aqui dentro da nossa poligonal, onde cabem 80 mil toneladas de celulose que vem de Imperatriz. Como é que essa celulose, Afrânio, vai de Imperatriz para aí? Ela sai da fábrica da Suzano lá em Imperatriz, são 630 quilômetros, tá? Essa fábrica da Suzano, não sei se vocês conhecem, fica entre Imperatriz e Cidelândia. Então essa fábrica da Suzano manda essa celulose nos vagões da Norte-Sul. Essa celulose chega e entra no armazém que a Suzano tem aqui. E essa celulose é armazenada dentro do armazém. E como é que ela vai do armazém para o berço 99? Que foi o berço onde ela tem preferência na... O berço é nosso, mas como eles investiram, ela tem preferência na atracação. Então, o navio que vem pegar celulose dificilmente fica naquela área que vocês veem lá de fundeio. Ele atraca direto. Se eles construíram, nada mais justo do que eles terem a preferência na atracação. Essa é a contrapartida. O berço não é deles, o berço é nosso. Eles pagam direto, né? Qual é a contrapartida que eles têm? É a preferência na atracação. Aí sai de dentro do armazém onde cabem 80 mil toneladas de celulose, os caminhões que vão até o berço 99. Do berço 99 do navio, através de um sprayage ou de um guindaste de bordo, essa celulose ela é içada do caminhão e alocada no porão dos navios. Então é muita coisa para a gente falar aqui. Sim, tá? Muita coisa. O único produto que o Cerrado ainda não... Desses vegetais, dessas commodities do agronegócio. E Afrânio, só um parêntese, inclusive eu estive aí, né, aproximadamente 15 dias atrás, e eu vi inclusive essa operação da celulose, da carga e descarga. Ótimo. Que
eu fiquei impressionada por conta do tamanho dos fardos, né? E a gente sabe que quando a gente vai, por exemplo, no supermercado comprar uma resma de papel, quer dizer, a gente tá comprando 500 folhas ali, aquilo já é tão pesado. Eu olhava aqueles negócios, eu falei, aquilo ali deve pesar muito mesmo, né? E, assim, 3 toneladas. E é uma operação que, assim, todas as operações portuárias, acho que é um fato importante para as pessoas entenderem também, que é assim, além do porto operar 24 horas e tudo mais, mas, por exemplo, no caso do papel, tem todo o cuidado porque não pode estar chovendo. E São Luís, ultimamente, tem chovido bastante. Eu falo, meu Deus do céu, como é que esse povo trabalha? Vamos lá. Responder essa tua pergunta aí. Então, entenderam? A gente parou naquele ponto onde a gente estava dizendo da celulose. Essa celulose é içada, armazenada no porão do navio, e daqui ela é levada para os Estados Unidos, levada para a União Europeia. Essa pergunta que tu não fizeste, mas eu já vou responder. O porto, ele opera mais no primeiro ou no segundo semestre. Uhum. Por quê? A pergunta que eu ia te responder era sobre o trigo. Me lembra sobre o trigo. Tá, sim. Tá? Então vamos voltar no trigo. Tá. Mas deixa eu explicar logo isso aí. A movimentação no porto, ela é maior no segundo semestre do que no primeiro semestre, porque no segundo semestre chove menos. Uhum. E aqui quase todos os produtos que a gente movimenta, no momento que começa a chover, interrompe a operação. Não pode molhar a soja, o milho, o farelo de soja, não pode molhar o cobre, não pode molhar o fertilizante, não pode molhar a celulose. Produtos que a gente movimenta aqui, que pode operar com qualquer que seja o tempo, é o combustível, porque ele sai por mangueira e vai ser armazenado na nossa área de tancagem, e o alumínio que a Alumar voltou a produzir, mas que não sai por lá, sai por aqui. Esses podem molhar, entendeu? Mas os outros produtos, começou a chover, fecha perecíveis, né? os porões, as escotilhas do porão do navio e interrompe a operação. Agora, por exemplo, o porto está movimentando, porque não está chovendo. Hoje está num dia atípico. Ainda não choveu hoje, mas eu acho que na hora que a gente for para casa, vai chover. Entendeu? Porque não choveu aí hoje, choveu aqui. Não, mas sexta-feira foram 130 milímetros. Só de manhã. Mas né? Essa manhã aqui. Como é que trabalha? Água fria. Né? Como é que trabalha? Eu fico imaginando, mas porque assim, é um dia. Pode chover demais. Não, a gente não está reclamando, não, só está fazendo um contexto. Outro dia eu vi que a Transamazônica e a BR-230 estava toda alagada. Não foi? Tem alguns trechos aí, de vez em quando dá uma chuva um pouco maiores, interdita. Tem ainda, mas assim, dos males o menor, né? Tem algumas manutenções aí na via, mas poderia estar melhor, mas vamos embora, né? Vamos tocando enquanto isso, né? Só para falar um pouquinho do grão, que eu me esqueci de falar do grão. Sim. A gente sabe que se adaptou a soja, o milho, o algodão, o girassol, ao cerrado. Sim. Sim. E estão agora, dizem que daqui a 3 anos nós vamos nos tornar também autossuficientes em trigo. Porque assim como eles adaptaram a soja, o milho, o algodão, o girassol ao cerrado, eles estão adaptando também o trigo. Por enquanto, o trigo a gente importa. Eu costumo dizer que a gente importa da nossa eterna rival até em jogo de porrinho e cuspe em distância, que é a Argentina. Da província de Santa Fé, sim, lá da cidade que Lara deve conhecer muito bem, que é Rosário. Não. Porto de Rosário, ele fica na beira do rio Paraná. Então eles estão adaptando também o trigo ao cerrado. Nós ainda não somos autossuficientes em trigo, mas provavelmente no futuro a gente vai se tornar autossuficiente em trigo. O trigo, que juntamente com o arroz e o milho, são os 3 cereais mais consumidos no mundo. E 2 desses aí a gente é autossuficiente. Se bem que a gente come tanto arroz aqui que às vezes a gente tem que importar arroz. Tem arroz. Não é verdade? É verdade. O Brasil não está dando conta. Mas a questão realmente do trigo, como você falou, Fran, eu e a Diana já fomos até ver um experimento aqui da Embrapa Trigo Passo Fundo, que foi feito aqui numa propriedade. 2, né? Na Cajueiro, lá no... Não, eu falei assim que a gente foi especificamente em uma, né? Então, assim, a gente torce, né? Para nós isso é muito bom.
Porque o Maranhão ainda tem muito para crescer. E principalmente porque a questão do trigo, ela entra no aspecto do que era a soja nos anos 70, né? 70 até os anos 80, não tinha logística, não tinha para onde levar. Então, o trigo acaba que era uma realidade parecida, porque assim, eu vou produzir para levar para onde, né? A que preço? E aí foi até uma situação interessante, porque, por exemplo, muita gente não sabe que nós temos, então, um moinho de farinha, né, de trigo, dentro da área do Porto de Itaqui. Não é, Afrânio? Tô olhando para ele aqui na minha frente. É uma construção antiga, muito bonita, inclusive. Esse moinho Cruzeiro do Sul, né, que é o moinho aqui dentro do Porto, ele é o prédio mais antigo, inclusive, do Porto. É aí que é armazenado o trigo que a gente importa. Ano passado, por exemplo, vieram 4 navios, 2 de Bahia Blanca e 2 de Rosário, que trazem o trigo para cá. E aqui o trigo é distribuído para cidades do interior, é distribuído para padarias, para supermercados. Então, aqui é um moinho Cruzeiro do Sul. Esse moinho Cruzeiro do Sul, ele foi construído no Porto ainda antes da inauguração do Porto. Então, esse moinho Cruzeiro do Sul, ele é o prédio mais antigo do Porto do Itaqui. Se não me falha a memória, é do fim dos anos 60, a construção do moinho Cruzeiro do Sul. Toda é fronte aqui dele. Tá? Não tinha nem a barragem de Bacanga, tinha que ir de embarcação até chegar ali, então. Até chegar lá, exato. Olha só. Olha, esse eixo Itaqui-Bacanga, essa área aqui do Porto, são 47 bairros. Todos esses 47 bairros, eles surgiram após a inauguração do porto e da barragem. Hoje o eixo Itaqui-Bacanga, existe um projeto tramitando aí pela Assembleia Legislativa de transformar o eixo Itaqui-Bacanga, não vai passar, mas de transformar o eixo Itaqui-Bacanga num município. Se o eixo Itaqui-Bacanga se tornasse um município, ele seria o 3º mais populoso município do Maranhão. Só iria perder para São Luís e para Imperatriz. Entendeu? Seria o eixo Itaqui-Bacanga, onde moram cerca de 220 mil pessoas. Nossa. Que é na região dos arredores aqui do Porto. Tem 47 bairros. Inclusive, essa menina que está aqui comigo, que é expert nas novas tecnologias, ela mora aqui. Qual é o teu bairro? Ela mora na Vila Isabel, tem Vila Bacanga, tem Vila Embratel, tem Vila Maranhão, tem Vila Nova, tem Saviana, tem Anjo da Guarda, tem Fumacê, tem Gapara. Tudo são bairros localizados no eixo Itaqui-Bacanga. Na verdade, essa estrada que liga realmente a região do Porto até a BR, né, que aí não passando pelo Bacanga ali, há 10 anos atrás tinha uma ou outra construção, o acesso da Vale ali por trás, mas era pouca coisa e pouca gente morando. E eu estive aí realmente há mais ou menos 15 dias atrás. Eu fiquei fora os filhos nos armazéns. Nossa. Não é verdade? Tá tomado, assim, tá realmente ocupado. E o que é bom porque a gente tá vendo realmente o progresso, né? Diferentemente do que acontece aí com vocês, São Luís é uma cidade que é fim de linha. Sim. Você só entra ou sai de São Luís passando pelas pontes sobre o Estreito dos Mosquitos. Aí quando você chega num bairro, um distrito da ilha chamado Pedrinhas, se você for direto, você vai pelo Tirirical. Isso. Para os caminhões não irem pelo Tirirical e terem que passar por esse eixo Itaqui-Bacanga, quando chega em Pedrinhas, onde tem aquela penitenciária, eles viram à esquerda. Aí vão passar nessa Vila Maranhão, vão passar nesse Posto Vale, vão passar num bairro chamado Rio dos Cachorros, entendeu? Então esses bairros, eles estão entre Pedrinhas, que é o acesso ao porto, e o nosso Porto Itaqui, que é justamente onde tem essa área com infraestrutura, com muitos armazéns, que armazenam fertilizante, fábrica de cimento, o Posto Vale. Eu fiquei impressionada com o Posto Vale. Tu entrou por ali. Porque nós fomos por ali, eu realmente fazia acho que 8 anos que eu não andava ali. Eu andava sempre porque, na verdade, é porque eu trabalhei na Vale 10 anos.
Então, assim, a operação da Vale eu conheço, mas a do Porto eu conhecia um pouquinho, né? Mas, assim, na posição que eu estou aqui agora é de perguntar, porque não sou eu que tenho que explicar. O bom que ele conta tudo mesmo, não precisa nem perguntar. Ele realmente é um historiador. Vem dando aula. Vem dando aula, e assim, é muito gostoso, viu, Afrânio? Magistério é um dom. Eu costumo dizer que eu nunca estive professor. Eu sou professor desde o dia 1º de agosto de 1980. Eu amo fazer o que eu faço. E por que eu gosto de trabalhar aqui no Porto do Itaqui? Porque aqui no Porto do Itaqui eu continuo fazendo o que eu gosto de fazer. Porque afinal de contas, a gente fazer uma apresentação não deixa de ser uma aula que a gente está dando. Entendeu? Verdade. Exatamente. Afrânio, por acaso, nesse material que você tem alguma imagem parecida com essa que você tem no fundo, onde que a gente pudesse mostrar, ou então essa mesma que seja do fundo? Porque é para as pessoas terem uma noção, né, de como que é a distribuição, porque essa imagem eu acho ela lindíssima, inclusive, né, mas para poder a gente... Ali. Vamos botar primeiro aqui. Primeiro eu vou colocar... Antes de eu colocar a imagem lá do Porto, da nossa poligonal, de tudo que está dentro do Porto, tonelada. Vocês estão vendo aí. Sim. Os grãos que saíram ano passado pelo Itaqui vieram 5.600.000 toneladas do mar, 2.800.000 toneladas do Piauí, 2.100.000 toneladas da Bahia, 3.800.000 do Tocantins. E veja que a nossa Interlândia ela não está restrita só a uma Topiba. Vocês estão vendo aí no mapa? Sim. Que vieram 3.200.000 toneladas de Mato Grosso. Só que a maior parte da safra de Mato Grosso não sai por aqui. Sim. Sai por Santos e Paranaguá. Entenderam? Mas por aqui sai alguma coisa do Nordeste de Mato Grosso, da região ali do Araguaia, de Confresa, de Canarana, de Água Boa, Vila Rica, Querência, entendeu? Sai por aqui. Vai de caminhão até Palmeirante, ou Porto Nacional, lá é embarcado na Norte Sul e chega aqui na beira do cais. Entenderam? Perfeito. Perfeito. Agora vamos mostrar lá a poligonal do Porto, o que vocês estavam querendo ver. Aí. Olha que coisa. Olha que lindo. Tá dando para vocês verem aí? Perfeito. Perfeito. Muito bom. A linha de berço, do 108 até o 99. 2.420 metros de cais. Não sei se vocês estão vendo lá em cima os 4 gigantescos armazéns do Tegran. Confiram lá. Sim. 1, 2, 3, 4. Ele está como se fosse atrás do berço 105, né? Da esquerda para a direita. O 108, atrás dos armazéns do Tegran, vocês estão vendo o pátio onde é armazenado o minério de ferro da Vale? Sim. Estão vendo? Sim. É escuro? Sim, escuro. O ferro. Os armazéns estão na frente. Tá? Atrás dos armazéns é feita a descarga rodoviária. E na frente dos armazéns vocês estão vendo um armazém azul e o outro prateado. Esses armazéns são armazéns da Vale Cobre. A Vale, pelo porto dela, sai o quê? Sai só minério de ferro. Os armazéns da Vale Cobre armazenam cobre que vem do Pará, de uma mina chamada Sossego, que fica em Canaã dos Carajás, e de uma outra mina chamada Salobo, que fica em Marabá. Sai pelo berço 105. Vocês estão vendo que dá para ver uma correia transportadora. Isso. Na frente de um desses armazéns está a moega ferroviária da VLI. Aí tem uma espécie de uma ladeirinha, que é a correia transportadora, que vai jogar os grãos que vieram via ferroviária nos armazéns do Tegran. Aí dos armazéns do Tegran saem 2 esteiras, uma vai jogar no berço 103 e a outra vai jogar no berço 103, está até meio apagado aí. E a outra vai jogar no berço 100 os grãos do Tegran. O último berço aí, o 99, é por onde sai a celulose. Aí vocês estão vendo 2 armazéns aí, embaixo do 102 aí. O azul e branco é o armazém da Suzano. E do lado do armazém da Suzano tem um armazém de uma operadora aqui do Porto, que é a COP, onde é armazenado fertilizante. E aí vocês estão vendo também os tanques de combustível. Só uma curiosidade aí para vocês: o Brasil exporta petróleo, mas nós temos poucas refinarias aqui no Brasil.
A gente exporta petróleo, mas compra combustível. Porque essas refinarias são insuficientes para satisfazer todas as nossas necessidades. Por isso que depois dos grãos, o que a gente mais movimenta aqui é importação de combustível. Esse combustível ele chega por esses berços laranjas aí, ó. 108, 106 e 104. Entendeu? Os grãos do Tegran saem pelos berços que estão... Aqui também está meio branco aí. Mas esses berços, eles estão... É um verde claro. Verde claro. Então, os grãos do Tegran, eles saem pelos berços 103 e 100. Aí vocês têm aí a profundidade de cada um dos berços com maré baixa, em baixa mar. Se eu quiser saber com maré alta, bota uma média de 5 metros a mais. E se a maré for de Cisígia, essa semana nós tivemos maré de Cisígia. Afrânio, o que é maré de Cisígia? Maré de água viva. O que é maré de água viva? Plenilúnio e novilúnio. O que é plenilúnio e novilúnio? É lua nova e lua cheia. Entendeu? Um berço desse de 15, ele pode pular para 22 metros de profundidade. Vocês estão vendo uma ilha que tem bem aí na frente do berço 104? Do 103. 103 onde está o nome 103 ali, né? 101. Estão vendo uma ilha que tem bem aí? Sim. Essa ilha chama-se Ilha de Guarapirá. Essa ilha, ela é de vital importância para o porto. Por que, Afrânio? O porto já não é fundo, sim. Já não tem grande amplitude de maré, sim. Mas essa ilha, ela impede que as correntes marítimas tragam sedimentos e esses sedimentos se acumulem no berço. Por isso é que no Itaqui só tem dragagem 3 vezes por ano. Porque essa ilha, ela funciona como uma draga natural. Entenderam? Sim. Vocês sabem o que é dragar? Sim. É tirar sedimento com o navio draga do fundo do berço para impedir que o navio, quando atraque, ele encalhe. Entenderam? Sim. Por isso é que aqui só tem dragagem 3 vezes por ano. Tu vai, por exemplo, em Santos, tem dragagem todo dia. No próprio porto da Vale, que está do lado aí da gente, apesar de ser mais fundo, tem que ter dragagem constante. Por que tem que ter dragagem constante? Lembrem-se que os navios que atracam lá são, às vezes, 3 vezes maiores do que os navios que atracam aqui. Entenderam? Sim. Afrânio, essa parte do carvão que vem, ele também vem... eu não sei se eu vou conseguir expressar. Porque o carvão, ele... Pode, sim. Por favor. Pergunta, pode perguntar. É porque o carvão, ele vai para a indústria, no caso... Porque aí ele vem granel também, no caso no navio, ele é descarga, no caso aí no porto. Descarga. Combustível, carvão é descarga. Fertilizante. Soja, milho, farelo de soja. Clinker, né, que é usado no cimento. Clinker, né? Na fabricação de cimento. É descarga. Nós importamos clinker da Turquia. Entendeu? Importamos clinker. Matéria-prima para fazer cimento. Clinker, escória, a gente importa. Tá? Ok. O carvão, ele chega geralmente pelo berço 101. Estão olhando aí o berço 101? Sim. Esses berços azuis são berços multipropósitos. Quando eu digo que esses berços são multipropósitos, eu estou querendo dizer que eles operam com várias cargas. Okay. Por exemplo, nós temos carvão, tu que és do sul aí, Diane, nós temos carvão em Santa Catarina, no Vale do Rio Tubarão, Lauro Miller, Criciúma, Uruçanga, Tubarão. Mas esse nosso carvão, ele é um carvão muito cheio de impurezas. Então, nós não somos autossuficientes em carvão. Então, a gente importa muito carvão aqui no Brasil para mover termoelétrica. Então, esse carvão que a gente importa aqui no Pitaqui, ele chega pelo berço, geralmente pelo berço 101. E do berço 101, ele é levado para uma termoelétrica que tem daqui a 6 quilômetros, que é a termoelétrica da Eneva. A Eneva, ela produz energia através do carvão e, mais recentemente, ela está produzindo muita energia através do gás. Porque vocês sabem que nessa região aqui do Médio Mearim, já ouviram falar em Capinzal, já ouviram falar em Santo Antônio dos Lopes, já ouviram falar em Pedreiras, em Garapé Grande. Essa região foi descoberto um grande manancial de gás natural. E essa exploração de gás natural é feita na região. Agora, o carvão que move uma termoelétrica que tem daqui a uns 6 quilômetros do porto,
O 12 do 102 está em cima da termoelétrica. Isso. Esse carvão ele é importado, é descarga, como tu falaste. Ele chega, é desembarcado, certo? Numa correia transportadora da Eneva Verde, e essa correia transportadora ela leva até a termoelétrica, que fica daqui a 6 quilômetros. Ela leva até lá, essa distância, no caso, toda essa distância é feita via correia, então evita o manuseio. É interessante, né? Sim. E até... Esse carvão a gente importa da Colômbia, de um departamento chamado Departamento de Atlântico, cuja capital é a cidade de Barranquilha, terra de Shakira. Porém, a gente não importa do porto de Barranquilha, a gente importa do porto de Santa Marta. Entendeu? Maravilha, maravilha. Ninguém imagina, né? Porque algumas pessoas acreditam que o porto é simplesmente o minério e grãos. Olha, eu espero que a próxima vez que vocês venham aqui, certo? Vocês... Eu já estou com a curiosidade no corpo inteiro. E a gente vai falar um pouco sobre a geografia do nosso Maranhão aqui. Sim. Perfeito. Agora, Afrânio, com tudo isso que você já abriu pra gente, desnuviou a questão desse porto gigante, até 1972, quando o porto começou a funcionar, né? Na época não tinha essa quantidade de grãos, né? Já estava nem começando ainda, foi 70 e poucos que veio a primeira... Fim dos anos 70, começo dos anos 80. 78 foi a primeira plantação. Plano de soja, né? Mas o que eu quero perguntar para ti é o seguinte, teria como você mensurar o que foi isso para a economia, tanto do estado, porque eu falo dos caminhões e coisa e tal, quanto para a cidade de São Luís? O que isso mudou? O que teve de gente? O que a cidade evoluiu? Porque não é só a questão de exportação, né? É todo esse contexto econômico para uma cidade, uma capital que não é tão grande. São Luís está com o quê? 800 mil habitantes? Não. A grande a ilha, é porque é a ilha, né? Vamos falar um pouco. Esse aí é o meu métier, né? A ilha de São Luís, ela tem 1.600.000 habitantes. Tá. Desses 1.600.000 habitantes, 1.100.000 estão no município de São Luís. Nossa. Que além do município de São Luís, na ilha de São Luís tem mais 3 outros municípios: Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Então, se eu somo 1.100.000 de São Luís, mais 500.000 desses 3 municípios, então, nessa ilha de São Luís, que é uma das 3 capitais insulares do Brasil, as 2 outras são Vitória e Florianópolis, nós vamos encontrar 1.100.000 almas, contando comigo e com Raíssa que está aqui. Entenderam? 1.100.000. Isso faz com que São Luís seja das capitais insulares a mais populosa de todas. Mais do que Vitória, sim, mais do que Florianópolis. Tu sabe que Vitória, tu que trabalhaste na Vale, Vitória é pequenininha, mas emendado com Vitória tem Vila Velha, tem Cariacica, tem Serra. Isso faz com que a grande Vitória tenha em torno de 1 milhão de habitantes. Isso. Entendeu? Mas Vitória, das 4, é a menorzinha de todas. Agora, a pergunta que tu fizeste foi... Rememora aí? A questão... a economia. A economia. Como mudou? Hoje, pelo Porto de Itaqui passa 35% do ICMS do Estado, de 35% a 40%. Só o Porto de Itaqui gera, direto ou indiretamente, de 25 a 30 mil empregos, diretos ou indiretos. Agora, se eu falar no complexo portuário, que aí vem mais a Vale e a Alumar, dá quase 100 mil empregos. Então esse eixo Itaqui-Bacanga é a mola mestra da economia do estado do Maranhão, tá? Não só por causa do porto público do Itaqui, como por causa dos 2 e das inúmeras indústrias que tem nos nossos arredores, como também por causa dos 2 outros portos privados. Só a Vale, quanto é que ela emprega? Só a Lumar, isso diretamente. Fora indiretamente, as inúmeras empresas prestadoras de serviço. Então veja você, costuma-se dizer que o Porto de Itaqui é a joia da coroa do estado do Maranhão. Com certeza. Entendeu?
Com certeza. É um lugar que emprega a cidade de Balsas inteira, né? Essa está com 110, no máximo. Mas tem gente, tem criança. E seria de Mamanda caducando, né? Então seria a população inteira trabalhando, né? E como é que tá? A Impasa tem contratado muita gente aí? Sim. Contratado e movimento. Já inauguraram oficialmente? Eu vi que ia dizer que ia ser agora em março. É agora em março. Mas ela já está operando. Ela já está operando desde o final do ano, na cidade, né? Ela já está operando. Você passa lá 2 dias depois, não é o mesmo trem que você viu há 2 dias atrás. Nossa, é impressionante. É uma cidade. Eu me lembro que eu fui na Agrobalsas. Ano passado eu tive aí 2 vezes. Eu passei um dia no Carnaval e depois eu fui para a Agrobalsas. Eu me lembro que ela já estava... O arcabouço dela já estava tudo pronto. Sim. É muita gente trabalhando lá. Não sei quantos ônibus que você encontra, tanto à tardinha voltando, quanto pela manhã levando o pessoal. Então é um movimento. Tem bom que entrega Balsas e entrega Riachão também, né? Com certeza. Movimenta tudo, na verdade, né, Afrânio? Eu acho que essa coisa da agricultura realmente... a gente fala em volta aqui, né, do agro, elas são mais pujantes. O quanto a cidade muda, o quanto a região mudou, né, por conta disso, né, que aí eu acho que a pergunta da Lara é exatamente por conta disso, porque assim, o Porto é o que o Porto é hoje, igual você já tinha mencionado, por conta da movimentação de grãos. Então, é realmente uma influência significativa que nós temos, nós que eu falo, o estado do Maranhão realmente como um todo, e essa operação, quanto isso influencia para o estado como um todo e realmente para o mundo, porque não é à toa que a gente faz parte, né, de ser o primeiro, né, o grande produtor, né, de grãos do mundo. E veja você, a China produz mais grão do que a gente, mas a China é 1,4 bilhão de almas. Quer dizer, 40% do que eles consomem lá tem que importar, e o principal cliente deles é a gente, é o Brasil. Uma pergunta que tu fizeste: antes dos grãos, o Porto de Itaqui, de 80% a 90% que ele movimentava era recebimento de combustível. Que sempre foi, o Brás era o principal cliente do Porto de Itaqui. Entendeu? Sim. Então, e o Porto era uma nova roupagem para o Porto. E atrás dos grãos vieram os fertilizantes, né? Então... Que é aquela história, né? Já que tá mandando o grão para lá, tem que trazer o fertilizante para cá. E aí tem que montar. Mas uma coisa que é interessante a gente colocar, porque esse país é um país tão portentoso, que nós temos condição de produzir fertilizante. Acontece que os nossos produtores, eles se acomodaram um pouco. E em vez de investir, por exemplo, na foz do Rio Madeira, no Rio Amazonas, em Altazes, tem muito potássio. Mas a gente não pode pegar. Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, tem fosfato. Certo? Então eles acharam por bem, em vez de investir na produção de fertilizante, importar. Aí nós ficamos nessa dependência do mercado internacional, como logo no começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente ficou... Foi um sufoco. Foi um sufoco. Então a gente pode fazer uma análise geopolítica também em cima de tudo isso aí. Era uma coisa que eu ia te perguntar, vou fazer 2 perguntas aqui. Você já mostrou para nós, mas eu vou perguntar igual, na questão de carga viva, né, animais, suínos, porque hoje a gente ficou sabendo na nossa última entrevista, né, que é o segundo maior rebanho do Nordeste é o nosso. E temos hoje em Balsas... Aqui no Maranhão tem mais gado bovino do que a gente. Muito bem. E temos hoje em Balsas a maior granja de suínos do Nordeste. Então, era essa pergunta, porque eu não vi nos produtos que você colocou... Quase não tem carga geral, né? Não tem container e nem frios, né? Exato. Então, eu vou perguntar, mas já imaginando que a resposta vai ser não. E a questão... É verdade. A questão dessa mistura, né? Porque quais as maiores bandeiras? Quando eu digo bandeira, assim, de que países? Quais os países mais navios atracam aqui no porto? Quais são, assim, tipo seja assim... para importação ou para exportação? Respondendo a carga viva, porque vocês já vieram aqui, já devem ter dito para vocês. A carga viva teria que parar o porto. Essa carga viva ser embarcada.
Não. Nós tivemos aqui embarque de carga-viva para o Egito, mas não deu certo. Ok. O porto teve que parar 2 dias que a gente deixa de movimentar. A logística não vale a pena. Não vale a pena. Sim. Tá? Outro porto que tinha esse embarque de carga-viva era o porto de Vila do Conde, no Pará, em Barcarena. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. O que foi que aconteceu? Não fizeram lá o balanceamento direito lá no navio, isso há uns 10 anos atrás. Aí vocês viram que pode ser a carga de um navio virou, e até hoje estão achando carcaça de boi lá em Barcarena. E esse berço, inclusive, ele foi inutilizado. Inutilizado, Não opera até hoje. É um absurdo, Então, né? carga-viva não se pensa aqui Sim. em movimentar carga-viva. A outra pergunta que tu fizeste, qual foi? Qual o país mais atraca? Que bandeira mais atraca dos países aí? Porque... Quando a gente fala em operação portuária, a gente tem que falar sobre 3 coisas. Vamos lá. Aí eu vou explicar uma coisa chamada bandeira de conveniência. Sim. O que é que a gente tem que falar? Armador é a empresa que é dona do navio. Tá? A agência marítima, ela faz um meio-campo entre o navio e a terra. O agente marítimo, ele providencia passaporte, hotel, desembaraço para a tripulação que vem de fora. Sim. Principalmente se a tripulação vai descer aqui. Hoje a tripulação ela já pode descer, porque na época da pandemia eles tinham que ficar confinados no navio. Só descia se fosse no hospital. Sim. Teve até 2 indianos que morreram aqui na UDI. Entendeu? Sim. Lembro disso. Operadora portuária é quem tem maquinaria para carregar e descarregar o navio. E a autoridade portuária é a empresa que administra o navio, o porto. No caso, a autoridade portuária, que é a EMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária. Aí pergunta, e os armadores são da onde? Tem muito armador chinês, europeu. Vocês se lembram que o homem que foi mais rico no mundo até os anos 80 foi um cara chamado Aristóteles Onassis. Sim. Se lembram dele? Sim. O conhecido amador grego. Armador grego. Foi feito até um filme, Magnata Grego, onde ele brilhantemente foi interpretado por Anthony Quinn. E a sua última mulher, Jacqueline Kennedy, ele se casou com a viúva de Kennedy, Jacqueline Kennedy. Ela foi interpretada brilhantemente no cinema por Jacqueline Bisset, famosa atriz do cinema francês. Então existem armadores de diversos países, principalmente países ricos, né? Americano, chinês, europeu, de uma maneira geral. Sim. Agora, o armador, ele geralmente inscreve o navio num país cuja legislação ela é branda, para pagar menos imposto, num paraíso fiscal. Sim. Entendeu? Então, a maior parte dos navios que atracam aqui são navios de bandeira da Libéria. A Libéria vive exclusivamente da inscrição de navios. A Libéria é um país localizado na África Ocidental. A capital da Libéria é Monrovia. Fran, eu já olhei a bandeira da Libéria, os meninos que vêm aqui. Nunca Por vi. que a bandeira da Libéria parece com a bandeira dos Estados Unidos? Porque a Libéria foi um país que foi fundado por negros americanos que se revoltaram com a escravatura nos Estados Unidos. E tiveram um aval do então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, para voltar para a costa ocidental da África, terra dos seus antepassados. E lá eles fundaram a Libéria. Libéria vem de liberdade. E eles resolveram utilizar como capital da Libéria uma cidade com o nome de Monrovia, em homenagem a James Monroe, que foi o presidente dos Estados Unidos que permitiu que eles voltassem para a costa ocidental da África. Nós vamos encontrar navios aqui de bandeiras, um país que vive única e exclusivamente da inscrição de navio. Ilhas Marshall. Na Fran, eu nunca ouvi falar nas Ilhas Marshall. A capital das Ilhas Marshall é Majuro. As Ilhas Marshall é um minúsculo país localizado no arquipélago da Micronésia, na Oceania. Muita gente pensa que a Oceania é só Austrália e Nova Zelândia.
Não é Austrália e Nova Zelândia, é Micronésia, Melanésia e Polinésia. Em cada uma dessas nésias, que são conjuntos de ilhas, a gente vai encontrar minúsculos países. Um desses minúsculos países é as Ilhas Marshall, que é um paraíso fiscal. As Ilhas Marshall não é nem 2% da ilha de São Luís. Só tem uma cidade lá, que é Dalapiuli Gagarite, que fica no atol. Atol é uma ilhota de Majuro. Então tu vai encontrar navio das Bahamas, tu vais encontrar navio de um dos países mais importantes para a navegação mercante mundial, que é o Panamá. Por que o Panamá é um paraíso fiscal? Por causa do canal do Panamá, a zona livre do canal do Panamá, de Collor e de Balboa. O canal do Panamá, que é o segundo maior canal artificial do mundo, com 83 quilômetros, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então são inúmeras bandeiras, que a gente chama de bandeiras de conveniência. Tem muita coisa pra gente falar. Eu quero que quando vocês venham aqui, eu vou levar vocês lá embaixo pra vocês visitarem. Pode deixar. Vai dar certo. Não, eu achei sensacional. Não, porque eu perguntei assim, a gente tá esperando vir a bandeira da China pra levar o grão pra lá, e a bandeira da China nem aparece. Tem navio de bandeira chinesa, tem navio de bandeira de Hong Kong. Tá? Qual é a diferença de China para Hong Kong? Quando eu digo que eu já fui em 97 países, todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida eu gastei em viagem. Eu considero a China um, Hong Kong outro. Porque Hong Kong até 1997 era um protetorado britânico. Em 1997 terminou o contrato de arrendamento e Hong Kong foi devolvido à China. Mas Hong Kong se auto-administra, tem moeda própria, tem economia própria. A China é responsável apenas pela indicação do governador e pela defesa de Hong Kong. O governador agora é indicado pelo Partido Comunista Chinês. Mas na época que Hong Kong era protetorado, uma colônia da Inglaterra, o governador era eleito diretamente pelo povo. Entendeu? Sim. Mudou só a forma. Muitas nuances para a gente falar aqui para vocês. Mas é sensacional isso, porque assim, acaba que a gente, assim, de modo geral, não, movimentação é de grãos. Quem é o principal comprador dos grãos? China. Então deve ter só navio chinês, né? A lógica para qualquer pessoa pensando. Pode até ser chinês, mas a bandeira não é. A empresa pode ser uma empresa compradora chinesa, mas o navio, a bandeira do navio. Que assim, eu acredito que essa conversa até a criançada, né? Porque eu não sei como é que é explicado essa história desse porto pra molecada na escola. Muito pouco, na verdade, então né? acho que vai ser assim. Aula de história com geografia. História, geografia e mais algumas outras coisas. Matemática, porque calcula isso, calcula aquilo. Volume. O que eu acho interessante é que às vezes. Por isso é que eu acho interessante que de vez em quando vem aqui no Porto, por exemplo, professores da rede pública, da rede privada de balsas. Eu, quando toda a Agrobalsa, Expoimp, Fecoimp, que a gente vai, Expo Sailândia, a gente chega, tem um mural lá com esses berços que eu mostrei para vocês, mural gigantesco. Aí os alunos chegam, vem cá, isso aqui é o Rio Tocantins? Eles não mensuram. Aí a gente tem que dar é o maior lago que eles conhecem, o Rio Tocantins. Pensa que é a represa de Lajeado, a represa de Estrela. Exato. Entendeu? Eles não mensuram a importância que esse porto tem para a economia do Maranhão. E é preciso haver mais informação para o professorado da rede pública e da rede privada, para que eles saibam aquilo que é o Porto do Itaqui, da importância que esse porto tem para municípios como os municípios de vocês. Entenderam, gente? Sim. Nossa, e como entendemos? Eu vou falar bem a verdade, tinha coisas que eu não fazia ideia. Não vou negar, porque não adianta falar que eu sabia. Não, aprendi hoje e fiquei mais curiosa ainda com essa questão, né, de entender tudo isso, mas acredito que quem nos acompanha vai ficar também apaixonado por essa história. Não tem como, né? Não tem como não se apaixonar, porque faz parte realmente da nossa realidade, né? Não faz diretamente do nosso dia a dia operacional, mas é realmente pensar que dentro do nosso dia a dia a gente usa combustível, que a gente gosta de comer um pãozinho, a farinha de trigo vem, né, do moinho, né? É pensar que
toda essa movimentação dentro do agronegócio. A gente sabe que uma boa parte também do nosso produto fica não só no Maranhão, mas na região Nordeste, que vai para as granjas e tudo mais, mas a gente sabe que o maior volume realmente vai para o porto, vai para exportação. Então, assim, entender que isso, operacionalmente falando, é o que é viável, não só por questões financeiras, mas é porque operacionalmente falando, é o volume que a gente consegue transportar, né? É a conta que o Afrânio mostrou do um caminhão que leva, né? Se eu levar o volume de um caminhão para São Luís, eu levo num único vagão, eu vou levar 5 caminhões. Daqui a pouco, né? E aí se eu consigo, aí tá. Mas aí quando eu chego em São Luís, quantos caminhões cabem dentro do navio? Então, é realmente essa conta que ela é muito importante, e é isso que faz com que o Afrânio falou muito bem aqui, e realmente eu acho que por isso é uma demanda, inclusive, dos produtores, de modo geral, sempre que a gente tem a oportunidade, né, de estar junto aos nossos governantes, é reiterado o pedido realmente de que a gente tenha uma ampliação da malha ferroviária para que a gente possa ter uma opção a mais de escoamento com menor custo, com maior segurança, porque aí é menos exposição, né, dos motoristas, das pessoas aí transitando nas vias, né? Então, eu acho que tudo isso que pode ser melhorado, que pode ser ampliado para que a gente tenha ainda maior eficiência no processo operacional como um todo, né? Pensando como um todo. Vamos torcer para sair balsas estreitas, ferrovias. FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Faz tempo, né, que já existe Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Ferrogrão. Temos que investir na malha ferroviária. E o que a gente mais tem é matéria-prima para investir na malha ferroviária. Porque nós somos um dos maiores produtores mundiais de ferro. Entendeu? Então é assim. Depois que, na década de 50, que foi implantada a indústria automobilística aqui no Brasil, infelizmente se deixou de construir trilho para fazer rodovia. Não estou dizendo que a rodovia não é importante, a rodovia é muito importante, mas o principal meio de transporte para circulação interna de riqueza é o transporte ferroviário e o transporte aquaviário. Exato. Os inúmeros rios amazônicos que podem receber navios de grande calado. Santarém pode receber navio de 80 mil toneladas, Itacoatiara, Manaus, né? Enfim. Temos que investir. Lembrando, nisso. Inclusive, né, Afrânio, quando você fala assim, a gente copia tanta coisa de alguns países, poderia copiar essa questão da malha ferroviária dos Estados Unidos também, e que o transporte ferroviário polui muito menos. Então, essa galera que vive falando na questão do meio ambiente, vamos fazer campanha para os trens chegarem aqui. É verdade. O lobby das transportadoras é muito grande. Capaz que a gente não sabe, né? E aproveitar, inclusive, mandar um abraço, né, para Luciana, para o Gustavo, que receberam. É minha gerenta. Eu aprendi alguma coisa por osmose com ela. Na oportunidade, nós estivemos com ela durante a visita. Então, assim, a Elides que fez todo aí o meio de campo para que esse dia de hoje acontecesse. Então, assim, Afrânio, nossa gratidão, né? Realmente, assim, é um tema tão gostoso que, pelo teu conhecimento, pela tua experiência, você pode ter certeza que a gente passaria umas 3 horas aqui conversando tranquilamente. Com certeza. Mas a gente também tem uma limitação de tempo aqui no programa, e eu acredito que a gente conseguiu dar o recado, mas eu quero deixar a palavra com você. Se você quiser acrescentar qualquer coisa em relação à sua fala, que você gostaria de acrescentar, que você acha que é importante, a palavra é sua, faça uso da forma que você achar melhor. Bem, antes de mais nada, foi um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a Lara. Assisti várias vezes o Dr. Givago, tema de marketing. O meu nome é por causa do filme. Foi por causa do filme? Foi por causa do filme. A minha mãe tava grávida, ainda bem que eu nasci Lara, né? E mulher, porque imagina eu desse tamanhozinho assim, chamado Yuri. Não ia prestar esse negócio, não. Então, melhor que nasci Lara. Pasternak, que foi interpretado por um indiano. Um russo, um indiano interpretando. O Omar Sharif interpretando o russo. E um abraço também aí, Ediane. Foi um prazer estar aqui com vocês. Me colocar sempre à disposição de vocês. A coisa que eu mais gosto de fazer é exteriorizar um pouco do conhecimento que a gente tem
para com a comunidade. Tá? Eu estou aqui fazendo o que eu gosto, eu amo trabalhar aqui nesse porto. E eu recebo com vocês, de braços abertos, várias pessoas de balsa já vieram aqui. Quando vem o pessoal, os produtores aí, eles geralmente ficam num hotel ali na Lagoa, aí eu vou buscar e trago para o porto. Aí aqui eles se reúnem com o staff aqui do porto para saber mais negócio de preço, de transporte e tal. Isso aí a gente endereça diretamente para os gerentes, para os diretores que estão diretamente engajados nisso tudo aí. Eu me lembro que ano passado eu fui, como é o nome da senhora famosa lá da Agrobalsas, que é gaúcha também? A Gisela. Hein? Gisela. Acho que é a Gisela. Que é gaúcha. Agrobalsas. Não é ela? Sim, não é uma das organizadoras. Sim. Aí ela chegou no estande do porto, chegou um senhor alto, pediu para me falar sobre as operações. Eu falei sobre as operações. Aí ele gostou, né? Aí no dia seguinte ele voltou. Aí ele se identificou: olha, eu sou o esposo da Gisela. Hoje eu não quero falar de operação. Porque quando eu falei para ele sobre as operações do porto, ele gostou muito da conversa. Eu só quero que me fale sobre geopolítica. Pronto. Eu quero que tu me fale sobre o conflito árabe-israelense. Eu quero que me fale sobre a guerra da Ucrânia. Eu quero para tu me falar sobre a desagregação da União Soviética. Eu não quero que tu me fale sobre o porto. Porque eu disse que eu era professor de geografia, que eu trabalhava. Até hoje eu dou aula aos sábados em cursinho falando sobre isso. Sobre a atualidade geopolíticas mundiais. Aí ele ficou comigo mais de 1 hora. E no dia seguinte ele trouxe um menino lá que é produtor local, que era amigo dele. Hoje eu trouxe esse aqui para a gente conversar. Aí nós batemos um longo papo. Eu não esqueci o nome dele. Acho que nós vamos marcar uma roda de conversa. Acho que é o seu Cornélio. Mas eu acho que a gente vai marcar. Então, é o marido da dona Anne Sanders. A Anne Sanders, que é ali do Piauí, da Fazenda Progresso. Essa aqui, quando vem aqui pegar o fertilizante, vem de avião. Não é esse, não. É o marido da Gisela, que foi lá me visitar. Esse aqui eu já conheci ele uma vez. Ele veio no avião dele. Sim. Né? Veio ver a descarga de fertilizante aqui para Fertigron, que vai para lá. Pronto. Mas quem sabe a gente marcar um bate-papo contigo sobre isso, que também o agro é muito importante. Fazer uma roda de conversa. Falar sobre geopolítica aí. Estou à disposição de vocês, tá? Um beijo no coração de todas. Foi um prazer estar com vocês aí. Igualmente. Muito obrigada, viu, Afrânio, mais uma vez. É isso, gente. Mais um Chama na Botina. Você pode acompanhar não só essa edição, né, esse programa Cast, mas também todos os outros nas nossas redes sociais. Então, @Rede Agromulher Mais, Chama na Botina. E você pode ver aí desses quase 4 anos, né? A gente aí levando um pouquinho mais de informação e conectando cidade ao campo e o campo à cidade. É isso. Até mais. Obrigada, Afrânio. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca
integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas, foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.